Será que é possível fazer milagres como Jesus e Buda? Será que é possível você percorrer um caminho da sua cidade até uma capital de carro na metade do tempo? Então fica até o final que nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, no livro A Cura Espontânea pela Crença, um livro de Greg Braden, no qual nós estamos fazendo o estudo, trazendo todo o conteúdo e informação desse maravilhoso livro. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Me chamo Alisson Maia, eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental, curando seus traumas, bloqueios e tabus que impedem você de viver uma vida próspera, abundante e em ressonância com um bem maior. Então vamos lá, se você é novo aqui, já peço aí desde já que se inscreva nesse canal, e se você conhece ou faz parte daqueles grupos de estudo onde você estuda desenvolvimento pessoal ou quer ajudar alguém que está precisando de uma ajuda para sair da inércia, manda esse vídeo, compartilha para alguém e vamos que vamos a mais um capítulo dessa belíssima história. Nós estamos aqui fazendo a leitura do capítulo 6, A Cura da Crença, como reescrever seu código da realidade. No capítulo anterior falamos sobre o patilógico, como você usa a lógica para poder construir uma nova crença a respeito de algum determinado assunto. E neste aqui nós vamos falar sobre o pati milagroso, que é os milagres que aconteceu com o autor, que pode também acontecer para você. Não só milagres de cura física, mas também para a prosperidade, para a paz, para a riqueza, tudo aquilo que você for capaz de imaginar. Então vamos lá, começando. O pati milagroso talvez tenha sido Neville quem melhor descreveu o poder de nossa crença para transformar os limites do nosso passado. De sua perspectiva, tudo que nós vivenciamos, literalmente, tudo o que acontece conosco ou que é feito por nós é um produto de nossa consciência e absolutamente nada mais. Até sua morte em 1972, ele compartilhou as chaves do uso da imaginação e da crença para abrir a porta dos milagres em nossa vida. Da perspectiva de Neville, o milagre é o próprio resultado. Por sua própria natureza, descreve uma situação que já aconteceu. Embora milagres sejam associados com frequência à reversão de doenças, e certamente são bem-vindos quando aparecem dessa maneira em nossa vida, eles não estão limitados a curas físicas. A definição de milagre é que é um evento que parece inexplicável pelas leis da natureza. É aqui que encontramos o seu poder. Ele está além da nossa lógica de onde vem ou de como aconteceu. O fato é que ele de fato aconteceu. Em sua presença, somos transformados. Embora diferentes pessoas possam ser afetadas de diferentes maneiras, quando experimentamos algo que não podemos explicar, isso nos dá uma pausa. Precisamos reconciliar esse milagre com aquele que acreditamos ser verdadeiro no nosso passado. À luz da manhã, agora o Greg Braden vai trazer para nós algo que, quando você não ouve falar, você acha que é impossível, mas a partir do momento que você vê um relato, você vai ver a possibilidade de um milagre acontecer para um grupo de pessoas, ok? Então vamos lá. A luz da manhã apareceu por trás das montanhas e, de repente, o deserto ganhou vida. Nos primeiros raios do sol da manhã, eu podia ver o rosto dos jovens soldados egípcios, nossa escolta militar que, do caminhão do líder de nosso comboio, olhava de volta para o nosso ônibus de turismo. 5 homens ou mais estavam sentados em bancos improvisados que se alinhavam de ambos os lados do caminhão, da cama do caminhão. O trabalho deles era nos escoltar com segurança ao longo do deserto do Sinai até a enorme cidade de Cairo. Quase tão rapidamente quanto o clima egípcio pareceu mudar, a situação política local tornou-se densa durante nosso tempo nas montanhas. Agora,
Para a nossa rota terrestre de volta ao hotel, um sistema de checkpoint foi criado para nossa segurança e para monitorar nossos paradeiros em todos os momentos. Eu sabia que seria apenas uma questão de minutos antes de nos desacelerarmos até a parar. Um guarda entraria no ônibus para verificar nossos documentos. Ele diria, "Shukran", obrigado, e nós continuaríamos no caminho. Depois de passar pela primeira série de pontos de controle, logo nos encontramos serpenteando ao longo das praias de areia branca e brilhante do Mar Vermelho, em direção ao canal de Suez. No calor do sol do fim da manhã, vertendo atrás do nosso ônibus turístico, fechei os olhos e imaginei a mesma cena há mais de 3.000 anos, quando o povo egípcio viajava por uma rota semelhante para a montanha da qual estávamos voltando agora. Exceto pelos ônibus e estradas pavimentadas, eu me perguntei quanto realmente mudou. Logo me vi conversando com membros do nosso grupo, antecipando a nossa entrada nas antigas câmaras da Grande Pirâmide, agendada para mais tarde daquela noite no Cairo. De repente, tudo parou. Olhei para cima quando o nosso ônibus deu uma parada em uma avenida movimentada. Do meu assento logo atrás do motorista do ônibus, espiei pelas janelas, procurando pontos de referências familiares para me orientar. Para minha surpresa, paramos em frente ao monumento que é um dos símbolos mais poderosos de todo o Egito, talvez mais poderoso do que as próprias pirâmides, o túmulo do antigo presidente Anwar el-Sadat. Quando me levantei para falar com o nosso guia e descobrir por que paramos, pude ver a atividade na rua em frente ao nosso ônibus. Os saltaram debaixo das cobertas de seus carros da tropa e estavam circulando seus superiores e nosso motorista. Quando saltei os degraus do ônibus para a rua, imediatamente percebi que algo estava acontecendo. Os soldados, nosso motorista, nosso guia egípcio, todos eles tinham expressões perplexas em seus rostos. Alguns estavam dando tapa em seus relógios de pulso e segurando-os junto aos ouvidos para ver se estavam funcionando. Outros gritavam ansiosamente um para o outro em pequenas expressões em idioma egípcio. "O que está acontecendo?" perguntei a nosso guia. "Por que paramos aqui? Este não é o nosso hotel?" Ele olhou para mim com admiração absoluta. "Alguma coisa não está certa", disse ele com uma intensidade rara em sua voz, normalmente brincalhona. "Ainda não deveríamos estar aqui." "O que você está dizendo?" perguntei. "É precisamente aqui que deveríamos estar, a caminho do nosso hotel em Gizé." "Não," ele disse, "você não entendeu. Não podemos estar aqui ainda. Não se passou tempo suficiente desde a nossa partida do mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, para já estarmos no Cairo. Demora pelo menos 8 horas para fazer o trajeto sobre o canal de Suez, atravessar o deserto e entrar pelas montanhas. Pelo menos 8 horas. Com os checkpoints, deveríamos chegar ainda mais tarde. Olha para os guardas, até eles não acreditam em seus olhos. Faz apenas 4 horas e estar aqui é um milagre." Enquanto eu observara os homens na minha frente, uma sensação estranha percorreu meu corpo. Embora eu tenha tido experiências semelhantes a essa quando estava sozinho, isso nunca havia acontecido com um grupo inteiro. Seguindo um transportador de tropas e observando os limites de velocidade, e com um tempo extra nos pontos de verificação, como o nosso tempo de condução poderia ter sido reduzido pela metade? Embora a distância entre Cairo e Santa Catarina não tenha mudado, nossa experiência do tempo enquanto viajamos mudou. Era um fato que foi gravado nos relógios de pulso de cada militar, guarda armado e passageiros em nosso ônibus. Foi como se nossas memórias do dia tivéssemos sido comprimidas, de alguma maneira, em uma experiência de metade de duração que esperávamos. Para onde foi o restante do tempo? O que tinha acontecido e por quê? As conversas estavam ocorrendo no ônibus durante a viagem, pode oferecer uma pista. Agora ele vai contar o que aconteceu dentro do ônibus nesse período de tempo que fez com que eles avançassem no tempo.
Eu mencionei que nosso grupo estava agendado para uma entrada privada na Grande Pirâmide no fim da noite. Para muitas pessoas, seria o ponto alto da viagem e tinha sido o assunto da conversa desde que começamos nossa manhã. Na inocência de antecipar as experiências que ainda estavam por vir, o grupo estava conversando sobre elas como se já tivesse acontecido, como se já estivessem dentro da Câmara do Rei na Grande Pirâmide. Eles estavam conversando sobre os sons que emitiram na sala acústica perfeita, com o ar da cheiraria, e qual seria a sensação de estar dentro do monumento que eles viriam em filmes e documentários desde que eram crianças. A chave para o nosso mistério é esta: na crença do grupo, eles já estavam dentro da Grande Pirâmide. Assim como Neville havia descrito em sua conversa com a avó do menino, eles estavam supondo o sentimento de seu desejo realizado. Ao fazer isso, mudaram seu foco de quanto tempo a viagem de ônibus levaria até como seriam estar dentro da pirâmide. Neste dia, com cerca de 60 pessoas, todas elas compartilhando um sentimento comum, sua realidade mudou para refletir esse sentimento. Curiosamente, mesmo aqueles que não estavam participando ativamente da experiência, os soldados e os motoristas e os guias, compartilharam do benefício que foi criado. Não há razão científica para explicar por que os viajantes em uma viagem que normalmente levariam um dia inteiro conseguiriam cobrir a mesma distância em tempo, metade do tempo. E essa definição de um milagre é um evento que parece inexplicável pela ciência, pelo menos como conhecemos hoje em suas leis. Estou compartilhando essa história por duas razões. Primeiro, quero ilustrar que o milagre pode ser experimentado sozinho ou em grupo. De qualquer maneira, todos podemos participar do mesmo sonho grupal e ter o mesmo resultado. Em segundo lugar, essa história demonstra que o milagre do grupo pode acontecer espontaneamente, como já vimos. Não houve nenhum esforço consciente por parte das pessoas do ônibus para fazer ir mais depressa ou chegar ao Cairo rapidamente. Pelo contrário, na mente daqueles entusiasmados com a noite por vir, eles já estavam lá. Uma vez que aceitaram a experiência como se já estivesse acontecendo, a realidade do tempo mudou para acomodar a experiência. A beleza deste milagre está no fato de que ninguém precisou entender a física das dobras do tempo, dos buracos de minhoca e da energia quântica para isso acontecesse. Acredito que a realidade sempre funciona assim e como muda com igual facilidade. Em termos do nosso pátio milagroso, o que é importante aqui é que nossa experiência do grupo não foi resultado de um processo mental de lógica. Nós não passamos por todas as razões que podem ter levado a uma longa viagem ou tentando convencer nosso motorista a pegar um atalho. Não tivemos de entender por que funcionou para que isso acontecesse. Na verdade, essa história ilustra lindamente que se trata menos de fazer algo acontecer e mais sobre acreditar que já o fez. Quando eu falo aqui, por exemplo, que eu manifesto sonhos e desejos, quando a pessoa chega até mim e me fala, se eu tenho desejo de realizar isso, isso e isso, e eu já começo a perguntar como seria a sua experiência de vida vivendo assim, assim, assado, projetando ela naquela realidade, eu já vejo como se fosse real. Na minha mente já começa a ser real. E é questões de consistência, paciência para que aquela realidade aconteça na vida da pessoa. Viajando em nosso ônibus naquele dia, nós simplesmente nos abandonamos ao sentimento e à crença de que já estávamos no lugar que tínhamos esperado uma vida inteira e viajando desde o outro lado do mundo para ver. E talvez isso seja tudo que foi preciso para enrugar o espaço e o tempo e insuflar vida aos nossos sonhos em uma base regular. É por isso que o pátio milagroso pode ser tão poderoso. Ele nos permite participar em nossa realidade por razões que nós não necessariamente reconhecemos e talvez jamais possamos compreender. Olha esse código de crença que o autor traz aqui para nós nesse exato momento. Veja bem,
Código de crença 31. O poder de um milagre está no fato de que nós não precisamos compreender por que ele funciona. Precisamos, no entanto, estar disposto a aceitar o que ele traz à nossa vida. Então, quando se fala em milagre, em criação de realidade, a gente não precisa entender por que funciona, como funciona, quando funciona. Nós só simplesmente precisamos estar dispostos a aceitar que ele faz parte da nossa vida. Esse é o grande desafio, esse é o famoso soltar. Quer vejamos um milagre na vida de outra pessoa, quer isso aconteça conosco pessoalmente, o importante aqui é, de qualquer maneira, experimentarmos algo que está além do raciocínio lógico. Eu, por exemplo, que vim do direito, mente muito racional, muito analítica, eu precisava muito de ter a ideia, a história, o contexto para acreditar naquilo ali. Eu precisava usar muito a lógica, porque mente analítica, raciocínio lógico. Então, assim, quando eu vejo algo disso, hoje para mim é tranquilo ter essa abstração. Hoje eu já não fico mais na concretude. Hoje eu vou muito mais pela abstração do que pelo que é concreto. Quando fazemos nossa mente consciente, em última análise, nossa crença é alterada. Na presença de nossa aceitação de que o milagre tudo que pode acontecer é milagroso. Então, a chave para usar um milagre capaz de mudar nossas crenças é encontrar os eventos milagrosos que já existem em nossa própria vida e nos ensinar a reconhecê-lo quando os vemos. Milagres significam coisas diferentes para pessoas diferentes. Para algumas, testemunhar um evento que está além de qualquer fato que elas possam explicar as fazem se sentir menos que e insignificantes em sua vida. Isso porque seu condicionamento subconsciente já as levou a se sentir impotentes no mundo. Elas podem estar predispostas a dar seu poder aos outros. Por isso, se virem alguém levitar sobre um lago em plena luz do dia ou curar instantaneamente uma condição que resistiu a todos os tratamentos por ano, o milagre pode ser um efeito enfraquecedor. O fato de que outra pessoa fez o que elas não foram capazes de fazer por si próprias atua exatamente em suas crenças subconscientes de limitação. Quando isso acontece, as pessoas tendem a olhar para algo mais a fim de intervir onde se sentem impotentes. Elas estão procurando por um salvador, seja uma droga ou uma outra pessoa realizando uma ação de cura milagrosa. Se estivéssemos convencidos de que somos impotentes e dependentes de alguma coisa além de nós mesmos, a fim de ter a experiência, então também sentiremos a necessidade de retornar a essa coisa vezes e mais vezes para obter o que precisamos. Nós faremos isso, mas até que percebemos que podemos fazer por nós mesmos o que outra pessoa está fazendo para nós, é neste ponto que o Salvador não é mais necessário e estamos verdadeiramente curados. Agora vocês vão entender como a importância de você usar a visualização para criar circuitos neurais internamente para que aquela realidade manifeste no seu exterior. Vamos que vamos. Experimentando milagres de longe, o poder dos neurônios espelhos. Nem todos têm a experiência de ficar maravilhados, mas sem se sentir empoderados na presença de um milagre. Para alguns de nós, testemunhar pode apenas ter um efeito oposto, pode nos capacitar mostrando uma possibilidade maior existente. Embora o próprio milagre possa não ser compreendido, o que está claro é que outro humano acabou de fazer algo que pensávamos ser impossível. E quando vemos outra pessoa fazer isso, então sentimos que também podemos fazer. Uma nova descoberta sobre o cérebro como o cérebro funciona, pode nos ajudar a compreender por que as respostas dessa maneira. Vocês lembram no parte lógico quando falou que um indivíduo correu 1,6 km, ou seja, 1 milha, abaixo dos 4 minutos, e depois outros vários conseguiram fazer essa façanha? No fim da década de 1990,
Um grupo de neurocientistas italianos descobriu que uma parte do cérebro dos mamíferos aloja a memória que eles chamam de vocabulário de ações motoras. Em outras palavras, essa parte especial do cérebro, conhecida como córtex pré-motor, armazena as regras para a maneira como agimos e respondemos em uma determinada situação. A chave aqui é que as regras parecem se basear no que já experimentamos. Essa descoberta faz um tremendo sentido para mim, que estudei artes marciais nas casas dos meus 20 e 30 anos. Meus instrutores sempre começavam a ensinar um novo movimento, aconselhando-nos a primeiro vê-lo em nossa mente repetidas vezes até que ele ficasse natural e se tornasse uma segunda natureza. Quando usamos nossa imaginação desta maneira e criamos em nossa mente o que estávamos prestes a fazer no mundo, esses estudos sugerem que estamos efetivamente construindo a rede de conexões neurais que tornaram possíveis as ações de nossas vidas. Os pesquisadores cunharam uma nova expressão para um grupo especial de neurônios que forma cada uma das nossas bibliotecas de possibilidades. Essas células são chamadas neurônios espelhos. Embora os primeiros estudos tenham sido feitos com macacos, uma nova pesquisa mostra que os seres humanos que têm o que é descrito como um sistema ainda mais elaborado de neurônios espelhos. E é o elo que parece. Eles são ativados dois tipos de circunstâncias diferentes, porém relacionados. Em primeiro lugar, eles se tornam ativos quando realizamos uma determinada ação, como caminhar sobre uma trave de equilíbrio. Em segundo lugar, nossos neurônios espelhos tornam-se ativos quando observamos outra pessoa fazendo algo que nos excita. Embora, outras palavras, essas células parecem nos dar capacidade de nos tornarmos dentro de nós mesmos como nos outros. Então olha para você ver, quando você observa a arte marcial que ele aprendia, sempre quando você vai aprender um movimento, o instrutor sugere que você veja esse movimento primeiro no seu interno para depois, com naturalidade, aquilo ali fazer parte de você. Então, quando você quer criar uma realidade, por exemplo, eu quero começar a criar uma realidade, eu começo a visualizar que quando eu lançar e postar esse vídeo, eu vejo embaixo ali 1000 visualizações. Eu começo a ver 1000 visualizações, já que o meu canal tem aqui mais de 10.000 inscritos. E esses 10.000 inscritos transbordam, fazendo com que o YouTube comece ao quê? A entregar mais os meus conteúdos, com as minhas produções, com tudo que eu tenho feito, com todo o empenho e energia que eu tenho entregado para você. E aí você vai compartilhando, vejo pessoas compartilhando, vejo pessoas comentando. Eu começo a formar neurologicamente um caminho, circuito neural, para que de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, essa realidade possa transcender o meu mundo interior e acessar o mundo exterior. Entendeu como é que funciona? Uma criação, eu começo a desenhar dentro do meu mapa interno essa realidade de mais de 10.000 inscritos, de mais de 1000 visualizações aqui dentro desse canal. Consegue visualizar? E aí, com naturalidade, livre de pressão, livre de ansiedade, eu solto o vídeo e deixo que isso aconteça, para que todas as coisas cooperem para o bem da minha criação quando eu sintonizo com esse campo, certo? Então vamos lá. Essa descoberta tornou-se o fundamento para novas pesquisas e uma multidão de artigos científicos explorando por que os fãs podem ficar tão entusiasmados ao observar seus heróis esportivos favoritos. Podemos estar sentados num sofá com um prato de nachos e nossa bebida favorita assistindo a um torneio de luta livre e em uma tarde de domingo. E enquanto o competidor está envolvido na luta, nosso pulso dispara, nossa respiração se acelera e nossos músculos enrijecem, como se fosse nós os únicos que estivéssemos envolvidos naquele torneio. Isso pode soar como um exemplo tolo, mas os neurônios espelhos também estão sendo estudados em um esforço para compreender por que alguns torcedores violentos
Em uma partida de futebol pode começar uma briga que se espalha até que a situação se transforme em um tumulto completo. Tudo isso aponta de volta para a maneira como respondemos quando vemos outra pessoa fazendo algo com o qual nos identificamos ou aspiramos. Isso é o que torna os neurônios espelhos tão poderosos em nossas discussões sobre milagres. Se formos o tipo de pessoa que simplesmente precisa de um pequeno impulso em nossa confiança para provar o que podemos fazer, o que nunca fizemos antes, um milagre pode ir muito longe. Pode ser precisamente por isso que os verdadeiros defensores, agentes de curas e fazedores de milagres da história usaram os surpreendentes efeitos de seus dias como fizeram. Jesus e Buda fizeram milagres para capacitar aqueles que os testemunharam. Em ambos descreveram essas maravilhas como habilidades naturais que qualquer um, ou seja, eu e você, poderia realizar aprendendo o que eles tinham. Buda, por exemplo, demonstrou tudo, desde a levitação, a bilocação e a passagem de sua mão pela rocha sólida, como fez Milarepa, até a leitura da mente de outras pessoas para conhecer suas verdadeiras crenças, inclusive seus medos mais profundos. Segundo a lenda, simplesmente movendo a mão sobre um caroço de manga dura, ele fez com que ela amadurecesse em um tempo comprimido e atingisse a altura de 50 mãos, em questões de segundos. Curiosamente, no entanto, ele nunca considerou que o que ele fez foi um milagre. Para Buda, essas eram as habilidades que poderiam ser nossas como recompensas por conhecer por meio da meditação profunda. Todos nós já ouvimos sobre os milagres que Jesus realizou em sua vida. Para muitos, eles tiveram o efeito de nos fazer sentir menos que o Mestre que viveu há 2 milênios, embora às vezes chegue até nós de uma maneira despreocupada, o impacto do papel de Jesus em nossa sociedade e em nossas crenças é enorme. Quantas vezes você disse a outras pessoas que iriam fazer algo que elas acreditavam não ser viável e responderam aos seus objetivos elevados? Dizem algo como: ah é? Quem você acha que você é? Jesus Cristo? Embora possamos rir no momento, o que acabamos de experimentar é que uma expressão inconsciente de nossa crença compartilhada de que Jesus realizou ações que não podemos realizar. Se quisermos acreditar em seus ensinamentos e outros, como os de Buda, no entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Com efeito, Buda afirmou que seus milagres só eram extraordinários até que nós conhecêssemos a nós mesmos e entendêssemos como o universo funciona. Em palavras que podem ser mais familiares em nossa cultura, Jesus disse o mesmo. Em resposta às perguntas que seus seguidores fizeram a respeito dos efeitos de aparência sobrenatural, ele afirmou: aquele que acredita em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores que essas obras ele deverá fazer. Olha que lição! Pois assim como esses grandes avatares vieram ao mundo, eu e você tem total condição de realizar obras e feitos ainda maiores que Cristo realizou aqui na Terra. Em uma linguagem que é tão precisa hoje quanto era há 2000 anos atrás, o grande mestre está nos falando sobre o poder dos neurônios espelhos. Os estudos mostraram que esses importantes receptores no corpo fazem com que apenas responder ao que é exposto. Nas palavras do escritor John Leffer, eles são os plásticos ansiosos para modificar suas redes cortiçais em respostas aos hábitos de visualização. Ao assistir nosso guitarrista, herói esportivo ou artista favorito, nós, na verdade, podemos nos tornar melhores do que fazemos por estar na presença deles, ao vivo ou em gravação. Pelo fato de interpretarmos o que eles fazem como reais em nossa imaginação, nossos neurônios espelhos nos ajudam a mimetizar e a imitar o que experimentávamos. É por isso que um milagre pode ser tão poderoso em nossa vida. Não só abre as portas dos limites que podemos ter mantido, no lugar apenas em alguns momentos testemunhando o de uma perspectiva empoderada que nos pode dar o que precisamos para alcançar os nossos tipos de fatos em nossa própria história.
Vamos dar continuidade aqui, está faltando poucas páginas e acredito que a gente tem a capacidade de começar e transcender esses limites. Vamos lá. Um pequeno milagre para nossa percepção. Às vezes, apenas quando temos necessidade do poder dos milagres para mudar nossas crenças, elas se materializam nos lugares que menos esperaríamos que o fizesse. Eles podem vir a nós como uma alteração drástica em nossa realidade física ou como simplesmente sincronicidade em nossa vida. Às vezes, eles são grandes e podemos deixar de percebê-los. Por exemplo, a visão de Nossa Senhora do Rosário, que apareceu a 50 mil pessoas em uma encosta perto de Fátima, em Portugal, em 1917. Outras vezes são tão sutis que, se estivéssemos cientes, podemos deixar de vê-los completamente. Eles podem vir dos lábios de um estranho que, de súbito, misteriosamente, encontramos num certo momento. Se escutarmos com atenção, sempre ouviremos as palavras certas no momento certo para nos lumbrar na realização de algo que podemos ter deixado de notar apenas nos momentos. Em uma fria tarde de janeiro de 1989, eu estava subindo a trilha que leva ao topo do Monte Orebé, a montanha de Moisés, no Egito. Passei o dia no mosteiro de Santa Catarina e queria chegar ao pico por volta do pôr do sol para contemplar o vale abaixo. Enquanto eu serpenteava pelo estreito caminho da subida, ocasionalmente via outros caminhantes que desciam depois de passar o dia na montanha. Embora eles geralmente passassem por mim simplesmente com um aceno de cabeça ou uma saudação em outro idioma, havia um homem naquele dia que não fez nada. Eu o via aproximando a partir do último zigue-zague na trilha que levava para a parte de trás da montanha. Quando se aproximou, pude ver que estava vestido de uma maneira diferente dos outros hikers que eu tinha visto. Em vez de tecidos estilo high-tech, que era a norma, esse homem usava roupas egípcias tradicionais. Ele usava uma galabia, roupa indígena folgada tradicional, esfarrapada, de cor ferrugem, obviamente velha, e sandálias de sola espessa cobertas de poeira. Porém, o que tornava sua aparência tão singular era que ele nem sequer parecia egípcio. Era um homem de aparência asiática, com muito pouco cabelo e usava óculos redondos com aros de arame. Ao nos aproximarmos de um do outro, fui o primeiro a falar. "Olá", eu disse, parando na trilha por um momento para recuperar o fôlego. Som nenhum veio do homem quando ele se aproximou mais. Pensei que talvez não tivesse me ouvido, ou que o vento tenha levado minha voz para longe dele em outra direção. De repente, ele parou bem na minha frente, ao lado da trilha. Ergueu os olhos do solo e me disse uma única frase em inglês, abre aspas, "Às vezes, você não sabe o que você tem até perdê-lo", fecha aspas. Enquanto eu preocupava me referenciar diante do que acabara de ouvir, ele simplesmente me contornou e prosseguiu sua descida pela trilha. Aquele momento de minha vida foi um pequeno milagre. O motivo disso tem menos a ver com o que o homem diz e mais a ver com o time e o contexto. Aconteceu em 1989 e a Guerra Fria estava chegando ao fim. O que o homem na trilha não poderia saber é o fato que foi durante minha peregrinação egípcia e, mais especificadamente durante minha caminhada até o topo da montanha de Moisés, que eu reservei um tempo para tomar decisões que afetariam minha carreira na indústria de defesa, meus amigos, minha família e, por fim, minha vida. Tive uma pergunta a mim mesmo: quais seriam as chances de um homem asiático vestido com uma galâmbia egípcia descer do topo dessa montanha histórica no momento exato em que eu estava subindo, passar diante de mim e oferecer sua sabedoria, que aparentemente vinha de lugar nenhum? Minha resposta à própria pergunta era fácil: as chances eram quase nulas. Em um encontro que durou pelo menos 2 minutos em uma montanha que fica a metade do outro lado do mundo, a contar da localização da minha casa, um total estranho trouxe clareza e uma sugestão de advertência a respeito das enormes mudanças que eu faria poucos dias depois. Na minha maneira de pensar, isso é um milagre. Às vezes você está esperando uma resposta
uma resposta de alguma coisa, você fala assim, que dia que eu devo ligar para minha amada, que dia que eu devo tomar tal decisão, aí quando vê, você escuta no rádio uma propaganda, é domingo, é domingo, é domingo, quando vê, você sabe que a resposta é aquilo ali, é o verdadeiro milagre. Suspeito que todos nós experimentamos pequenos milagres em nossa vida todos os dias. Às vezes, temos a sabedoria e a coragem de reconhecê-los pelos que eles são. Nos momentos em que não conseguimos reconhecer isso, mesmo assim está tudo bem. Parece que nossos milagres têm uma maneira de voltar para que nós repetimos. E cada vez o que fazem torna-se um pouco menos sutis. Até que, possivelmente, não podemos mais deixar de captar a mensagem que eles trazem à nossa vida. A chave está no fato de que eles estão em toda parte e ocorrem por todos os dias diferentes razões, respondendo às diferentes necessidades que podemos ter no momento. Nosso trabalho talvez tenha menos a ver com indignações a respeito das coisas extraordinárias que acontecem em nossa vida cotidiana e a mais a ver com a aceitação das dádivas que eles nos trazem. Experimente o seguinte. Quando você se dirigir hoje ao mundo exterior, antes de sair de casa, prometa a si mesmo que encontrará pelo menos um milagre, sem quaisquer limites ou fronteiras sobre como que você pensa que ele deveria se parecer. Simplesmente declare para si mesmo sua clara intenção de que, entre os muitos milagres que cruzarem o seu caminho, você reconhecerá um deles. Então, observe seu mundo mais perto. A definição de a palavra de milagre que eu quero que você use é um evento que parece inexplicável pelas leis da natureza. Depois de escolher reconhecê-los e aceitá-los em sua vida, não fiquem surpresos se eles aparecerem de repente em todos os lugares. Acreditando em nosso caminho para uma possibilidade maior. Vamos lá. Os últimos capítulos mostraram que, quando pedimos a nós mesmos para transcender as nossas limitações, o que realmente estamos pedindo é para mudar as nossas crenças. E para isso, precisamos de um bom motivo. O corolário deste princípio é o fato de que, quando o paradigma de uma velha crença é quebrado, deve-se fazer isso na presença de outras pessoas para ter um efeito amplamente difundido. Com toda a probabilidade, algum corredor em algum lugar do mundo poderia ter corrido 1,6 km em 4 minutos antes de Roger Bannister o fizesse. E se essa pessoa fez isso na privacidade da pista do seu próprio quintal, onde os únicos seres que observavam foram os seus pets de sua família, como isso poderia ser aceito por outras pessoas? Com o som de uma árvore que cai na floresta sem ninguém para ouvi-lo que jamais saberia disso? De modo claro e evidente, nossos triunfos pessoais precisam ser experimentados por outras pessoas para que eles possam ser ancorados como uma possibilidade na vida delas. Cada vez que encontramos um milagre, atualizamos os programas de crença deles e enviamos a consciência de um plano para a realidade. Já vimos muitas vezes esse princípio em ação. De Buda, Jesus, a Maomé, a Gandhi, Madre Teresa e Martin Luther King, cada pessoa viveu uma maneira de estar na presença de outras pessoas. Podemos ter ouvido sobre esses poderosos exemplos de transformação durante tanto tempo que hoje os consideramos perfeitamente normais. Porém, um olhar mais atento para a maneira como esses mestres semearam novas ideias em um paradigma existente é nada menos do que algo espantoso. O que tornou tão poderosas as suas realizações foi a maneira como implementaram essas mudanças. É fácil para um programador sentar em algum lugar, em um escritório, com uma visão panorâmica do mundo virtual de um computador e ver onde as mudanças precisam ser feitas. Uma vez que esses lugares foram identificados, o programador pode isolar partes do programa e modificá-los ligeiramente ou reescrever totalmente uma vez que a outra até que o resultado seja exatamente desejado. A chave aqui é que o programador esteja fora do programa olhando para o seu interior de uma perspectiva em que é fácil ver o que é necessário. Então, em um certo sentido, os programadores são como zagueiros de segunda-feira de manhã, refletindo sobre um jogo que já foi disputado e onde fica evidente, em retrospectiva, o que deveria ter acontecido. Eles estão assistindo ao jogo do lado de fora do campo
E aqui, esta é a razão pelo qual isso torna o que você e eu fazemos de muito poderoso. No computador quântico, que é a nossa consciência, não estamos do lado de fora do campo, estamos dentro do mesmo programa que tentamos mudar. Estamos à procura de significado, de cura, de paz, abundância, dentro do próprio programa onde experimentamos a falta de tudo isso. No jargão da ciência da computação, quando o programa tem a capacidade para avaliar uma situação em constante mudança e de chegar a uma nova resposta, diz que ele tem inteligência. E com a inteligência é gerada pela máquina, diz que é artificial. Um exemplo recentemente de inteligência artificial que chegou às manchetes mundiais é o computador chamado Deep Blue, planejado especificamente como um programa de computador. Deep Blue venceu o jogo 1, Game 1, contra o campeão mundial que reinava na época, Garry Kasparov, em 10 de fevereiro de 1996, a partida que foi vista em todo o mundo. Posteriormente, Kasparov comentou que o programa de computador mostrou uma inteligência profunda em uma criatividade que nem mesmo o mestre do xadrez conseguiria entender. Em alguns aspectos, talvez não vejamos tão diferentes do Deep Blue. No computador consciência do universo, ou seja, nós não somos diferentes do computador, porque fazemos parte da consciência única. No computador consciência do universo, estamos avaliando as condições que a vida lança em nosso caminho e fazendo as melhores escolhas possíveis usando as informações que temos. A chave aqui é que tendemos a tomar essas decisões com base no que acreditamos sobre nossas capacidades e limites dentro do universo. Quando reconhecemos que a realidade cotidiana é uma paleta que exibe nossas possibilidades, em vez de ser o reflexo de nossas limitações, o que podemos ter considerado inconcebível no passado, agora está no âmbito do nosso alcance. De repente, tudo que jamais poderíamos imaginar e provavelmente que as coisas nem sequer jamais consideramos, torna-se possível dentro dessa maneira de pensar. Ou seja, no início desse livro, usei padrões de som de água como uma analogia para a maneira como as nossas ondas de crenças ondulam através do material quântico que o universo é feito. Sem descrever exatamente como as ondulações se movem, o que essa ideia expressa era que a experiência, o qual chamamos de crença, tem um efeito que se estende muito além do nosso corpo onde ela é criada. Neste efeito encontramos o nosso poder. À medida que aprendemos a aprimorar a quantidade de nossas crenças de maneira muito precisa, estamos aprendendo a transformar as ondas de crença da doença em cura, os padrões de guerra em paz e o fracasso da carência em sucesso e abundância em nosso corpo. O que poderia ser de mais poderoso? O que poderia ser de mais sagrado? É admirável o fato de que quase tudo das religiões às nações foi construído em torno do poder de nossas crenças. E se você quiser de fato aprender a ter uma reprogramação de suas crenças, em especial ter um renascimento financeiro, eu tenho uma oportunidade para você. Eu tenho um curso online onde eu trago o passo a passo que você precisa percorrer de maneira lógica, de maneira milagrosa, para que crenças a respeito de dinheiro, consciência de pobreza, natureza do dinheiro, pessoas ricas, bem-estar, são reprogramadas a nível quântico no seu sistema de crença, para que você possa viver uma nova realidade a partir de tudo aquilo que nos foi ensinado. Eu trago um curso para você, onde você vai ter esse passo a passo para reprogramar as suas crenças e começar a viver os seus sonhos e objetivos de vida de uma forma leve, harmônica e abundante. Se você quiser conhecer, no link da descrição vai ter aqui o site, você vai entrar, você vai adquirir o seu curso, você vai ter ali 1 ano para você usar, ver, rever, aprender todo o programa que eu fiz no renascimento financeiro. Pessoas estão tendo resultados extraordinários ao mudar o seu sistema de crença sobre o dinheiro, ao mudar o seu sistema de crença sobre riqueza, ao mudar o seu sistema de crença sobre as consequências, você começa a acessar nova realidade dentro de toda uma nova forma de ver a vida.
Então corra, aproveite essa oportunidade e vamos juntos para o renascimento financeiro, porque eu tenho certeza que isso sim vai mudar a sua forma, vai quebrar os falsos limites materialistas para você acessar uma nova realidade. Então clica aqui, vou deixar também no comentário abaixo, você vai lá, clica, acessa e adquire o seu curso para você mudar a sua realidade. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu!